foi cantar o velório da mãe. Você nem lembra se ele foi cantar o velório da avó, né? Tava brincando lá fora.
Novo Pantene com pérolas provitaminas. 100% do dano reparado em 3 minutos. E se Beto Carreiro Watch fosse mate? Sem muitas delongas, eu quero fazer menção do uso da palavra de Deus no livro. Tá? E ali dará, depois de 2 dias, nos revigorará. O ministério de um profeta envolve não só o anúncio de uma mensagem de repreensão ou de salvação, mas algumas vezes a realização de um gesto simbólico e serviço de sinais de advertência de mensagem para o povo. Isaías capítulo 8, versículo 18, Jeremias 18, muito. Você se abre para as pessoas. Você se sente desconfortável em ser íntimo de alguém, não no sentido sexual, mas no emocional. Tem muita gente que pratica muito sexo, mas tem medo de abrir o coração. Por que esse medo? Será que você sofreu no seu passado infantil, na juventude, e carrega ainda as consequências daqueles sofrimentos até hoje? Será que as dores, as perdas do passado influenciam a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com os outros, com Deus e com a vida? Será que traumas, amarguras, sofrimentos vividos ao longo de sua vida em sua família de origem, de tecnologia de Massachusetts, uma universidade particular de pesquisa localizada na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu a famosa pirâmide de necessidades básicas do ser humano. É verdade que há críticas quanto à teoria dele, mas Maslow definiu 5 necessidades principais do ser humano como sendo assim: primeiro, necessidades fisiológicas; segundo, necessidade de segurança; terceiro, necessidades sociais, de amor e relacionamentos; quarto, necessidade de estima; e quinto, necessidade de realização pessoal. Vamos dar uma rápida olhada no significado de cada uma delas. Primeiro, dentre necessidades fisiológicas básicas, Maslow cita a fome, a sede, o sono, o sexo, a expressão, o abrigo. Particularmente, eu discordo dele sobre o sexo ser uma necessidade básica. O psicanalista e também psicólogo Rollo May afirma que a presença de ansiedade não é necessariamente relacionada com a repressão sexual, como Freud disse. Na clínica psicológica, no dia a dia do atendimento de pessoas que se envolvem regularmente em atividades sexuais, nós encontramos muitos que se queixam de ansiedade autoexagerada. O Dr. Rollo May explica que pessoas brilhantes podem ter abstinência sexual sem se tornar ansiosas. Está no livro muito bom dele chamado O Significado de Ansiedade, na página 141. O maior exemplo que eu posso citar é o Senhor Jesus Cristo, que em sua humanidade, ao viver aqui por 33 anos e meio, não teve vida sexual e é o único exemplo perfeito de saúde emocional, psicológica, mental de todos os tempos em toda a humanidade. Abraham Maslow, número 2, ele fala de necessidade de segurança, que vai desde a simples necessidade de se sentir seguro dentro de uma casa, até formas mais elaboradas de segurança, como um emprego estável, um plano de saúde ou seguro de vida, se possível. Em seguida, vem as necessidades sociais ou de amor, de afeto, de carinho, ter sentimentos, pertencer a um grupo. Depois vem as necessidades de estima, o reconhecimento das nossas capacidades pessoais, o reconhecimento do valor dos outros, a saudável valorização pessoal. E, finalmente, as necessidades de autorrealização, em que o indivíduo procura se tornar aquilo que ele pode ser. E tem que ver com criatividade, moralidade, solução de problemas, entre outros fatores.
Segundo o relato bíblico, Deus criou os seres humanos e os colocou num jardim chamado Jardim do Éden. Adão e Eva eram felizes, não sentiam falta de nada. Todas as necessidades deles eram satisfeitas e todas eram saudáveis. Não havia doença nem carência de afeto. Não havia transtornos mentais como angústia, depressão, violência, medo. Mas houve um problema que a Bíblia chama de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus que produz consequências dolorosas e, finalmente, a morte. Pecado é tudo aquilo que faz você infeliz, que machuca, que produz tragédias. Adão e Eva pecaram. Os pecados deles foram a desconfiança da sabedoria e da bondade de Deus, a descrença na palavra de Deus e a rejeição da autoridade de Deus. A partir daí, nunca mais houve uma família 100% normal em termos afetivos. Todas ficaram afetadas, algumas mais, outras menos. A necessidade de afeto foi prejudicada. Em todas as famílias, em todos os tempos, em todas as sociedades, ocorre uma tendência para superproteger, para a negligência ou para a rigidez. Todos fomos atingidos pelo pecado porque entrou em nossa natureza o egoísmo, o orgulho e outros problemas. Houve uma perda, falta algo, falta um ajuste emocional, ficamos carentes. A diferença é que uns são carentes de serem mais racionais porque se tornaram sensíveis demais, e outros são carentes de serem mais afetivos porque se tornaram racionais demais. Eu creio que só o Senhor Jesus Cristo é que conseguia, ao viver aqui nesse planeta como ser humano, equilibrar razão e emoção. Quando uma pessoa não consegue lidar com a sua emoção e afetividade equilibradamente, ela pode desenvolver uma obsessão, uma compulsão, um vício, uma adicção por qualquer coisa, por pessoas, por academicismo, por trabalho, sexo, jogo, comida, compras, romance, automutilação, dinheiro, pornografia, videogames, álcool e outras drogas. Obsessão é aquilo que não sai do seu pensamento. E compulsão é aquilo que você repete no seu comportamento. A compulsão é o ato de você se envolver numa atividade, numa coisa ou numa pessoa como tentativa de sobreviver como indivíduo. Compulsões servem para entorpecer a experiência que a pessoa vive naquele momento. Você pode se tornar compulsivo por causa de machucados emocionais do passado e também pelas decisões que tomou sobre seu valor pessoal, sobre a sua capacidade de amar, sobre se realmente merece ser amado ou ser amado. A gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Mas você pode contra-argumentar dizendo: mas isso que eu me tornei me faz sofrer, eu não gosto de ser assim. Olha, como é que eu tenho tanta fobia? Olha como é que eu vivo em pânico. Como é que você está dizendo que a gente se torna aquilo que nos causa menos dor? Bem, eu vou tentar explicar. Isso que você é hoje é o melhor que conseguiu ser até agora com os recursos psicológicos que você dispõe. Seus sintomas, seja fobia, pânico, depressão, dependência química, compulsão alimentar ou outros, são defesas que você está usando porque ainda não aprendeu a lidar com seus conflitos de uma maneira melhor. Deixe-me explicar melhor. Uma criança pode ter sido vítima de abuso verbal e afetivo ao longo da infância. Seu pai ou mãe pode ter sido irônica, agressiva, distante, fria. Isso pode ter gerado na criança um fechamento, um encolhimento, uma retração. E ela pode ter crescido com uma característica de introversão, por exemplo, que a impede de se relacionar socialmente de forma agradável, preferindo estar sozinha e isolada. Mas esse isolamento também produz dor. O fato dela